Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Hoje nós vamos ter o domingo da reversão da viúva de Naim. Quem sabe o que aconteceu com a viúva de Naim? Se é viúva, ela perdeu o marido, né? Mas não foi o marido que ela perdeu. Nessa passagem, ela estava levando o seu filho para ser enterrado. Pensa, ela já não tinha o marido. Ela estava levando o seu filho para ser enterrado. E aqui fala, pouco depois, Jesus foi por uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro, fala, do filho único de uma viúva. Fala comigo, o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, versículo 11, né? Vocês estão acompanhando. Ao vê-la, agora versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus dizendo, você pode ler comigo? Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém? Pode sentar, queridos, nós já oramos. Nós vemos Jesus, ele estava entrando numa cidade chamada Naim, que mais ou menos era 14 quilômetros de Nazaré, onde Jesus viveu com seus pais, né? José e Maria, aqui os pais terrenos, e a 45 quilômetros de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade marítima, onde Jesus começou o seu ministério. Foi em Cafarnaum que Jesus chamou os seus discípulos, aqueles que pescavam, e foi em Cafarnaum, na região da Judéia, que Jesus iniciou o seu ministério. Então Jesus estava a 45 quilômetros e aquela multidão caminhando com ele. Naquele tempo não tinha Uber, não tinha metrô, né? Não tinha nada, era a pé mesmo e as pessoas iam acompanhando Jesus. Por que Jesus vai para essa cidade de Naim? É numa região da Judéia, 45 quilômetros, mas a gente sabe que ali, principalmente Cafarnaum, era o local aonde Jesus tinha estabelecido o início do seu ministério. Porque Jesus, de repente, desvia e vai para uma outra região que, de repente, não estava dentro do roteiro, não estava dentro do script. E talvez os discípulos puderam ter pensado, mas por que Jesus está indo para uma cidade aleatória? O povo simplesmente ia acompanhando Jesus e ele passava pelos lugares, pelas aldeias, e ele ia operando os milagres. Mas Jesus tinha um objetivo de estar naquele lugar por causa dessa mulher. Jesus nem chegou a entrar nessa cidade. Porque enquanto ele estava caminhando com aquela multidão, da cidade para fora, ele não tinha nem entrado, porque as cidades elas eram cercadas por muralhas e tinha uma porta, né, de entrada. Estava saindo uma multidão, estava saindo também um grupo grande de pessoas acompanhando aquela viúva de Naim, que a Bíblia não fala o nome, nem dela, e nem do seu filho. Para que a gente entenda que independente de quem eram aquelas pessoas, a gente precisa saber
que o Senhor se preocupa. Quantas viúvas já não tinham enterrado seus filhos? Quantas viúvas já não tinham passado, e levado no enterro, e aquela procissão, e aquelas pessoas? Quantas viúvas já não tinham enterrado os seus filhos naquela cidade, naquela região? Porque foi com aquela mulher. A Bíblia não nos dá base para a gente discutir, falar o que tinha de especial nessa mulher. Mas uma coisa fica muito clara para a gente, que Jesus estava se manifestando como Filho de Deus, e Ele queria que as pessoas o conhecessem, porque eles falaram quando viram a ressurreição daquele jovem, falou, grande profeta está, mas ainda eles precisavam conhecer o Messias, o Senhor e o Salvador. Jesus queria que essa notícia chegasse, não apenas em Naim, mas que chegasse em toda aquela região, para que a obra que ele precisava realizar, e o tempo que ele precisava estar naquele lugar, as boas novas chegassem para aquelas pessoas. E queridos, eu quero fazer aqui um paralelo, um parênteses. Quantas vezes nós estamos vivendo coisas que talvez você já tenha pensado assim, olha, eu já vi pessoas viverem coisas que eu estou vivendo, que eu já vivi, e eu vi Deus curar, libertar, restaurar, mas comigo não aconteceu. Porque Deus de repente escolhe pessoas, ou o contrário. Você olha para você e você vê o tamanho do milagre que Deus fez na sua vida, e você convive e vê pessoas todos os dias passando por dificuldades, lutas e guerras que você passa, e de repente com elas não acontece nada. O que Deus realmente deseja da minha vida quando algo extraordinário como esse aconteça? Jesus, ele deseja que você fale o que ele fez na sua vida. Deus opera milagres específicos. Deus reverte sentenças de morte e reverte a própria morte, para que a gente pregue e fale que o amor dele, o poder dele continua operando nos dias de hoje. Se vai ou não vai acontecer é uma outra história, porque para cada um Deus, ele tem uma forma, ele tem um propósito, ele tem planos, e Deus vai agir da forma que ele precisa. Jesus vai ao encontro daquela mulher. Por que aquela mulher? Por que aquela viúva? Por que naquela cidade? Coisas que acontecem na nossa vida, nós não vamos saber os motivos muitas vezes. Nós não vamos ter a compreensão por que Deus cura pessoas, tira pessoas da morte, e outras ele permite que morram e que partam. Porque essas coisas muitas vezes não são bem resolvidas dentro de nós. Mas o que é mais importante a gente entender é que Deus pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E Ele pode fazer o impossível na nossa vida. Jesus, o bispo, eu gosto muito porque algumas pregações, elas ficam marcadas nesses anos que a gente caminha junto e na mesma igreja. Agora a gente já está um tempinho cada um numa igreja. Mas muitos anos juntos, no altar, ouvindo a pregação dele, ele e a minha. E eu guardei uma pregação que ele fez sobre essa viúva de Naim. E eu nunca mais esqueci. E ele estava falando sobre a marcha da vida encontrando a marcha da morte. É a marcha para Jesus entrando, vamos pensar assim, no carnaval? Já pensou?
Já pensou aquela multidão de pessoas invadindo o sambódromo? Meu Deus do céu, o que até de demônio rolando, o que até de capeta. Mas pensa, a marcha da vida encontrando a marcha da morte. E é esse sentimento que a gente tem que ter quando nós estamos diante de fatos que para nós são improváveis, de fatos que para nós são irreversíveis. O que é algo na sua vida irreversível? Quem concorda que a morte é irreversível? Levanta a mão. Que mais é irreversível na nossa vida? O que você pode hoje identificar na sua vida? Talvez a perda de uma pessoa, ou de coisas na sua vida, que você olha e fala assim: é irreversível, bispa. É para esse lugar que você tem que olhar hoje. Os teus olhos têm que estar fixados nisso, porque essa é a tônica da pregação. Esse é o sentimento que Deus quer te levar. Ele não quer que você gere, vamos dizer assim, conflitos, respostas que não são dadas naquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Deus está falando que hoje Ele pode fazer algo que é improvável, impossível, irreversível na sua vida. E isso vai começar a fazer você parar, de achar que as coisas, elas não acontecem. Você já pensou que Deus nessa noite, nessa semana, Ele está indo na sua direção para reverter algo irreversível? E é essa perspectiva que você tem que ter saindo daqui. E você precisa refletir o que é para você algo que não pode ser mudado, a não ser o fator milagre. O fator do impossível acontecer na sua vida. Será que Deus não está indo na sua direção sem você imaginar? Que dentre milhões e milhares de pessoas, milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo, Deus está indo na sua direção para fazer algo que só Ele pode fazer na sua vida. Pense, essa mulher, ela estava levando o seu único filho para ser enterrado. Eu não conheço essa dor, eu não imagino essa dor. Mas a gente consegue um pouquinho entender o que estava acontecendo no coração dessa mulher. Ela estava levando o seu único filho para ser enterrado. Ela já tinha chorado tudo que ela podia ter chorado. E parece que assim, quem já enterrou e, enfim, sepultou uma pessoa muito importante, a gente sabe que no meio do choro, das lágrimas, do desespero, tem um momento que parece que a gente fica meio anestesiado, não é? Sim ou não? Parece que alguma coisa te anestesia, que você para um pouco de chorar, porque acho que não tem nem mais lágrima para derramar. E eu acredito que Jesus chegou exatamente no momento que essa mulher não tinha parado de chorar. Porque quando Ele para, o que Ele fala para essa mãe? Não chore. Como que Jesus vai pedir para uma mãe não chorar a morte do seu filho? Ele estava pedindo algo impossível? De alguma forma estava. E eu quero dizer que às vezes Jesus vai falar coisas para você que parecem ser totalmente incoerentes com a sua verdade. No momento que você está se sentindo a pessoa mais desprezível, no momento que você está se sentindo
tão incapaz, tão impotente, e Deus fala para você: ser forte e corajoso. Não parece ser incoerente isso? Quando Jesus chega lá no tanque, e um homem estava há 38 anos esperando o seu milagre, era paralítico. E Jesus faz uma pergunta para aquele homem que parecia ser tão óbvia: você quer ser curado? Aquele homem estava ali há 38 anos esperando o quê? O que ele estava esperando naquele tanque? A cura, não é? Porque de tempo em tempo vinha o anjo e agitava as águas do tanque de Betesda, e o primeiro que entrasse ali era curado. Aquele homem estava há 38 anos esperando a reversão da sua paralisia. E Jesus vai lá. Quantos não estavam ali esperando? Talvez, não sei se tinham com mais tempo do que aquele homem. A Bíblia fala que só aquele homem estava 38. Não sei se tinha gente com mais tempo ou com menos tempo, mas porque foi aquele homem. Vocês estão conseguindo entender por que Deus vai na direção de uma pessoa com algo muito concreto, específico, para que a vida daquela pessoa seja mudada? E Jesus pergunta para aquele paralítico o quê? Você quer ser curado? O que vocês acham? Aquele homem queria ser curado, sim ou não? Vai, gente. Queria ser curado ou não? Qual deveria ser a resposta dele? Sim ou não? Estou aqui passando tempo, não tenho para onde ir, fico aqui. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E aquele homem fala: o quê? Eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Aquele homem, ele acreditava que a única forma dele ser curado era alguém colocar ele naquele tanque para ser curado. E ele precisava entender que Deus tem maneiras e maneiras de fazer a obra na nossa vida. Quantas vezes você está esperando que o milagre aconteça de um jeito e Deus tem outro jeito para você? Às vezes você coloca a expectativa em pessoas. As pessoas vão resolver o meu problema. Mas se eu não tenho essas pessoas, o meu problema não pode ser resolvido. Aquela mulher sabia que não existia mais nada para fazer. O filho dela estava morto, ela estava indo para enterrá-lo. Mas Jesus faz o quê? Para o enterro. E hoje Deus está parando, interrompendo o processo que na sua cabeça seria a trajetória e o processo normal. E Jesus está parando você para te dizer: não chore, não se entregue, não aceite o que você está vivendo. Eu sou aquele que pode mudar hoje isso que você está vivendo. Eu sou aquele que pode parar essa dor, esse sofrimento, e você não vai enterrar. Filho representa os nossos sonhos. Filhos são os nossos sonhos, o nosso futuro, aquilo que nós temos de expectativa de acontecer na nossa vida. E quando algo é arrancado da gente, a gente não consegue mais enxergar que tem futuro para a gente. Quantas pessoas, por causa de uma frustração, por causa de uma perda, por causa de uma traição, por causa de uma rejeição, de um abandono, elas param a vida delas, e elas enterram todos os seus sonhos por causa de um acontecimento, por causa de algo que elas perderam, que foi tirado delas. E é sobre isso que eu quero falar para você. Aquilo que foi tirado de você, Jesus pode reverter. Aquilo que foi tirado
de você, Deus pode reverter e te dar de volta. A palavra fala que o quê? Que quando Jesus falou para aquele menino, levanta, ele fez o quê? Ele restituiu aquele filho para aquela mulher. Amém? Olha o que fala aqui, versículo 15: o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o quê? O restituiu à sua mãe. Jesus não podia falar? Jesus restituiu a vida daquele menino. Mas quem foi restituída? A mãe. Quem estava perdendo o filho? A mãe. Jesus quer te dar de volta o que foi perdido e que para você é irreversível. E eu faço de novo a pergunta: o que é irreversível para você? O que foi tirado de você e que você não consegue mais enxergar que tem futuro? Que você não consegue mais enxergar seus dias felizes, os seus dias de alegria. Sabe, a gente vive coisas que essas coisas ou essas pessoas nos trazem uma alegria, nos trazem um prazer, nos motivam a acordar todo dia. E quando isso é tirado da gente, o que acontece com a gente? A gente vive o luto. E hoje o Senhor quer tirar o teu luto. Você enlutou por causa de algo que foi perdido, tirado, arrancado de você. Talvez você possa dizer: bispa, realmente uma pessoa foi tirada, eu não vou poder ter essa pessoa de volta. Mas eu quero te dizer, os teus dias de alegria Deus vai te restituir. A tua perspectiva de futuro e de sonhos Deus vai te restituir. Deus vai trazer de volta os teus sonhos que ficaram perdidos no caminho e que você nunca mais conseguiu sonhar esses sonhos. Talvez você enterrou talentos, você enterrou aptidões, você enterrou sonhos. Ela não chegou a enterrar, mas ela estava indo na direção do enterro. E a palavra do Senhor fala em Jó 14, 7, 9. Guarda essa palavra no teu coração. Se você conseguir guardar uma palavra dessa mensagem, para você imaginar, para você enxergar o desafio que você tem para essa semana, para esse segundo semestre, está aqui: porque há esperança para a árvore. Jó 14, de 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, fala comigo: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Amém? A gente está falando aqui de Jó. O que aconteceu com Jó? Tudo foi tirado, tudo foi arrancado. Havia esperança para ele. Mas aqui Deus está falando: há esperança para a árvore. Fala: eu sou o Salmo número 1. Fala: eu sou árvore plantada. Fala com a sua boca e profetiza. Fala: eu sou árvore plantada junto a ribeiros de águas, que é o seu tempo. Eu vou dar o fruto e a minha folha não vai ficar murcha. Então você não vai ficar velho, em nome de Jesus. Amém? Não vai murchar. Até a árvore, ela tem esperança. E fala: se ela morrer,
se ela for cortada, e se o tronco for jogado e não tem mais nada para acontecer, o que a palavra fala? Ao cheiro das águas vai brotar novo. Aleluia. Querido, talvez coisas foram arrancadas, cortadas da sua vida, está apodrecendo, mas Deus, as águas do Senhor que se movem, que saem do trono de Deus, passa por você e traz ressurreição, traz vida abundante para você, ao cheiro das águas. Vai voltar, por quê? Porque você é árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quantas coisas foram arrancadas e cortadas na sua vida, e que você pensa assim, nunca mais vai ser igual. Quantas vezes eu achei que tinha acabado, mas a gente tem a parte de Deus aqui em nós, que não deixa morrer os sonhos. Existe dentro de você, nem se for uma frestinha, nem se for um grão de mostarda muito pequenininho, mas vai fazer você enxergar que você pode. Então a palavra do Senhor fala que o caminho da viúva era naturalmente sem volta. E talvez você pense, o meu caminho é sem volta, mas eu quero te dizer que há esperança para a árvore. Levanta as suas mãos e fala: há esperança para mim, há esperança para mim. Declare com a sua boca: há esperança para mim. Amém? Não existem situações no mundo material que pareçam sem volta, mas no plano espiritual, Jesus é o caminho. Ele tem um caminho para você, amém? Olha o que fala em Jó 42, 2 e versículo 10: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o quê? Em dobro, tudo que ele perdeu. Esse é o poder de Deus na sua vida. Esse é o poder da reversão. Aonde você achou que está tudo perdido, acabado, Deus reverte e Ele muda a tua sorte, e você começa a viver o dobro de tudo que você aparentemente perdeu. Por que aparentemente? Porque na verdade não foi perdido, na verdade não foi arrancado, porque na verdade não foi tirado. Foi a experiência que Deus quis que você vivesse. Porque quando você é restituído, você começa a enxergar que na verdade aquilo que você perdeu não foi perdido. Você teve um ganho muito maior. E eu tenho essa palavra de Deus para o seu coração hoje. Não existe nada, absolutamente nada na sua vida que Deus não possa reverter e te dar em dobro. Te dar em dobro. E você poder testemunhar e falar: foi possível, eu venci e cheguei aqui. Essa é a história que Deus está escrevendo. A história da viúva de Naim passou por um luto, passou por dias de choro, mas passou pela ressurreição. E essa é a história que Deus está escrevendo na sua vida. Em segundo lugar, nós vemos que há um mover no toque de Jesus que muda o nosso rumo. Fala assim: quando Jesus toca, fala, quando Jesus toca, tudo acontece. Amém? Quando você pede para Jesus: toca, Senhor, na minha vida, o que acontece? A sua vida é transformada. Quando você pede: Jesus, toca na vida dos meus filhos, Jesus toca na vida deles e os seus filhos são transformados. Quando você pede: Jesus, toca na minha saúde, e você
é curado e você é restaurado. E os dias do teu sofrimento acabam porque Jesus te traz vida. Quando você fala: Jesus, toca na minha vida financeira, toca, Senhor, nesta situação, Jesus toca e Ele faz tudo novo na sua vida. Quem concorda diz amém. Aonde Jesus tocou na sua vida, teve transformação ou não teve? Diz amém. Fala: onde Jesus tocou, foi transformado. Amém? Amém, querido? E você vai continuar pedindo para que Deus toque. Fala: Deus, toque hoje, interrompa esse processo na minha vida. Jesus, toca hoje, Senhor, e tira esse sofrimento, essa dor. Jesus falou para ela: não chore. Porque Jesus sabia que aquele menino, aquele jovem não ia ser enterrado. E quando Deus fala para você ser forte, é porque você precisa ser forte para viver todas as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Quando Deus fala para você: levanta e anda, você vai levantar e você vai começar a andar, porque há poder na palavra do Senhor. Quando Jesus te perguntar: você quer ser curado? Não arrume uma desculpa: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ou falta isso, ou falta aquilo na minha vida. Você vai falar: eu quero ser curado. Eu quero ser curado. O que eu preciso fazer? Ele não precisava fazer nada. Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. Falou para o homem paralítico. Ele não precisou colocar o homem dentro do tanque para ser curado. Pare de imaginar que vai ser de um jeito. Deixa Deus fazer do jeito dele. A única coisa que você precisa é dizer: eu quero, eu quero, eu quero ser forte, eu quero ser corajoso, eu quero ser curado, eu quero. E o resto, como se fosse o resto, né? E o mais Ele vai fazer. É Ele que vai fazer. Você não precisa se preocupar. Como é que Deus vai fazer? Quando Ele toca, Ele faz do jeito dele. Não está no seu script, mas está no script dos céus. E que Deus determinou que hoje Ele está vindo na tua direção. Levante a sua mão e fala: eu creio que um mover no toque de Jesus vai mudar o meu destino, vai mudar o meu rumo, vai mudar o meu futuro, e eu vou ver a boa mão do Senhor na minha vida. 2 Coríntios 4, 16, 18, nós já estamos terminando. Por isso não nos desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Fala comigo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Fala: acima de toda comparação, na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Fala comigo: porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Comece a enxergar Deus revertendo e parando esse enterro em nome de Jesus. Quem já ouviu falar com uma pessoa falar: tira essa cara de enterro? Né? Então fala para o seu irmão: tira essa cara de enterro. Com muito respeito. Pare de chorar e comece a se preparar para o milagre. Aleluia. Se Jesus está falando para eu parar de chorar, porque não é mais tempo de eu chorar, alguma coisa vai acontecer na minha vida. Se Jesus está falando levanta e anda, é porque eu não estou mais paralítico, eu não estou mais. Se Jesus manda eu ser forte e corajoso, significa que alguma coisa está mudando. E eu preciso acreditar nas palavras de Jesus, mesmo que circunstancialmente eu não enxergue nada, está tudo igual, está tudo parecido, não mudou nada. Eu vou tirar minha cara de enterro
eu vou começar a parar de chorar, porque o milagre está prestes a acontecer na minha vida. E Jesus está falando hoje para você: pare de chorar esse problema. Pare de chorar. Pare, porque eu vou fazer coisa nova na sua vida. Aleluia. Dá para a gente cantar: eu quero viver algo novo? Já vou preparando vocês aí. E para a gente terminar, nós vamos viver o retorno improvável. Fala a pessoa que está do seu lado: você não imaginava, né? Mas Jesus vai te dar um retorno improvável. Abacuque 1:5: olhem entre as nações e vejam, e fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Fala: Deus vai fazer coisas maravilhosas, extraordinárias na minha vida. E o que eu preciso hoje? Parar de chorar. Jesus está interrompendo esse velório, esse enterro, melhor, porque ainda nem velório vai acontecer. Você vai sair dessa marcha da morte e você vai entrar na marcha da vida. Aleluia. Pensa, aquele menino ressuscitado, agora todo mundo está na marcha para Jesus. A gente não está caminhando mais. A gente saiu chorando, mas a gente está voltando com alegria. Aquela mulher não imaginava que ela ia voltar para sua casa com o seu filho de volta. E talvez quando você saiu da sua casa hoje, você não imaginava que hoje, neste culto, Deus ia fazer algo extraordinário. Porque se contasse lá para você, você não ia acreditar. Mas o que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e jamais penetrou no teu coração, é o que? O que Deus tem preparado para os que amam, que foram chamados para um. Agora eu entendo porque Jesus foi para Naim, porque Jesus restituiu àquela viúva o seu filho, porque Ele queria que hoje, 2024, a gente anunciasse: Jesus pode fazer na sua vida. Não importa o seu nome, não importa o seu problema, não importa o nome do seu problema, não importa, essa palavra ela continua viva. Eu quero convidar você: põe a mão no seu coração e você vai pedir: Senhor, me visita hoje, me visita hoje. O Senhor foi visitar aquela mulher onde ela estava. Fala: Senhor, me visita hoje, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem um retorno improvável. E aquela viúva, ela saiu com uma perspectiva e ela voltou com outra. E hoje você vai voltar para sua casa levando o seu milagre nos seus braços. Aleluia. Faça um ato profético. Fala: o Senhor está me restituindo o que foi perdido, o que foi tirado, o que foi roubado, os seus dias, os seus sonhos. Você perdeu alguma coisa, alguém, e talvez nunca mais você tenha conseguido enxergar ou ter sonhos para você. Depois disso, você vai falar: Senhor, me restitui hoje. Eu lembro os primeiros dias que eu estava na igreja, há 35 anos, quando eu cheguei na Renascer. Eu lembro que tinha um louvor que fala: ensina-me a viver. E eu falava: Senhor, me ensina a viver, porque eu não estou sabendo viver. Os meus dias são dias de choro, dias de tristeza, de angústia. Mas eu pedi para o Senhor me visitar, eu pedi para o Senhor me ensinar, e Ele me ensinou. E você vai sair daqui aprendendo a viver,
porque você é árvore plantada junto a ribeiros de águas, e há esperança para a árvore. Levante as suas mãos e fala: Senhor, me visita hoje aqui. Vem, Senhor, eu quero viver as coisas novas, eu quero deixar essa marcha da morte, da tristeza, do enterro, Senhor, dos sonhos que foram tirados, do futuro que eu não tenho mais. Eu quero hoje a reversão, Senhor, daquilo que eu nem imagino que possa ser revertido. O Senhor é Deus que pode fazer hoje tudo novo, e eu quero hoje ser restaurado. Se você deseja hoje entregar sua vida para Jesus e falar: Jesus, vem agora e toca minha vida e me salva, me liberta. Se você precisa hoje voltar para os caminhos do Senhor, fala: Jesus, me toca hoje e me traz de volta para a tua presença. Se você está aqui hoje e você está vivendo um luto, uma tristeza, algo que você não consegue superar na sua vida, e você quer hoje deixar essa condição de choro, de tristeza, e começar a viver essa reversão na sua vida, pode vir aqui para o altar, em nome de Jesus. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor, Ele vai fazer coisas novas na sua vida, Ele vai te restituir aquilo que foi tirado. Fala: Senhor, eu preciso ter de volta, de alguma forma, porque eu sei que o Senhor hoje está interrompendo o processo de tristeza, de angústia, de perda, para o Senhor me trazer novamente a vida de volta, o meu futuro, os meus sonhos, a minha esperança. Eu declaro em nome de Jesus: nenhuma das tuas promessas, nenhum dos teus sonhos serão frustrados na minha vida, em nome de Jesus.